Queridos irmãos, é com muita alegria que nos encontramos para esse momento de Lexio Divina, depois de um final de semana muito cheio de graças com o Retiro do Carisma, ontem festa de Nossa Senhora Mãe da Igreja, Nossa Senhora Auxiliadora, que celebramos aqui também no Rio de Janeiro com muita alegria dentro da paróquia São João Bosco. Então é com esse coração muito cheio de graças que agora entramos nesse tempo comum que é o tempo do Espírito Santo, é o tempo da graça, é o tempo da santidade, não é o tempo da banalidade nem de adormecermos, mas ao contrário, com tudo que recebemos do tempo pascal, de Pentecostes, agora vivermos a santidade no cotidiano das nossas vidas. E por isso esse exercício diário de meditar a palavra de Deus deve reinflamar o nosso coração e nos dispor, dia após dia, a viver a palavra. Então é com muita alegria que quero saudar os meus irmãos de comunidade de vida, de aliança, espalhados pelo mundo, que quero também dizer o meu agradecimento a todas as pessoas que de outras línguas, de outras nações, viveram esse retiro do carisma e que continuam a nos enviar muitos testemunhos. Deus seja louvado por tudo que foi semeado nos corações. Hoje a primeira palavra, Eclesiástico 35, 1 a 15. Observar a lei é multiplicar as oferendas. Cumprir os mandamentos é oferecer sacrifícios de comunhão. Mostrar-se generoso é fazer uma oblação de flor de farinha. Dar esmola é oferecer um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é o afastar-se do mal, o afastar-se da injustiça. É um sacrifício expiatório. Não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias, porque tudo isso se faz por causa de um preceito. A oferenda do justo alegra o altar, seu perfume sobe até ao Altíssimo. O sacrifício do justo é agradável e a sua memória não será esquecida. Glorifica ao Senhor com a tua generosidade. Não regateis as tuas primícias. Em todas as tuas oferendas mostra um semblante alegre. Consagra o dízimo com alegria. Dá ao Altíssimo conforme Ele te deu, com generosidade, segundo as tuas posses. Pois o Senhor retribui a dádiva e dar-te-á em troca 7 vezes mais. Essa passagem de Eclesiástico que nos mostra a lógica de Deus. A lógica de Deus não é uma lógica de subtração, de divisão, mas é uma lógica de multiplicação do cêntuplo. Se nós conhecermos como Deus gera os bens, como Ele multiplica os talentos, nós não teríamos medo de partilhar, de entregar, de ofertar, de sacrificar, mesmo aquilo que nos faz falta, para o bem da igreja, para o bem dos outros. E nós fazemos sempre a experiência, irmãos, cada vez que há uma nova fundação, a casa se despoja de tudo, e às vezes só tem uma, se despoja também, e o Senhor depois volta a dar. Então essa liberdade interior face às posses, liberdade interior face àquilo que eu tenho e que eu acho que é meu, mas que na verdade não é nosso, está apenas a nosso serviço. E hoje queria vos falar especialmente dessa graça do dízimo. Quem vive essa lei do dízimo faz a experiência da providência de uma forma muito feliz. E reparem, não é um dízimo, tipo, já dei R$100, ok, já cumpri o meu dízimo, eu já dei R$10, já cumpri o meu preceito. Não é isso. A lógica do dízimo é que tudo aquilo que eu recebo, eu dou 10%. E eu dou em primeiro lugar. Eu não fico para dar no fim, se sobrar eu dou, não. O dízimo é esse ato de fé, de ofertar a Deus com alegria, como diz a palavra de Deus. Mostra um semblante alegre, consagra o dízimo com alegria. Então a oferenda do dízimo e dos vários dízimos, porque, por exemplo, se eu recebo 10 quilos de batata, eu devo dar 1 quilo de batata. Se eu recebo R$10, eu devo dar R$1. Se eu recebo 10 livros, eu devo dar 1. A lógica do dízimo faz introduzir na nossa vida uma lógica de abertura aos outros. Na verdade, é uma lógica de expulsar, exorcizar o egoísmo do nosso coração. Saber que somos apenas administradores dos bens e não são nossos, os bens não nos pertencem. Quando eu dou o dízimo, eu me abro à glória de Deus, eu me abro àquilo que é a inspiração de Deus e podemos dar o dízimo na paróquia, o dízimo a uma comunidade de vida, o dízimo a um pobre, o dízimo a um seminário, uma casa religiosa. O dízimo, que são vários, podem ser dados a muitos lugares. Não é só o dízimo paroquial, mas há tantas pessoas necessitando nesse momento e nós podemos ajudar. Todos nós podemos ajudar bem mais.
Façamos essa experiência porque, como diz o Senhor na palavra, Ele retribui e dar-te-á em troca 7 vezes mais. Faço muitas vezes a experiência disso, irmãos, e queria vos convocar a vivermos como família espiritual essa alegria de dar o dízimo, de não temer de faltar. Vai faltar para mim, eu não vou ter que chegue. Não. A lógica de Deus não é assim. Dá, consagra e Ele multiplicará. Quantas vezes recebemos ajudas inesperadas quando tínhamos acabado de fazer um dom muito importante para alguém que precisava. E justamente o Senhor toca e testa a nossa fé. Não de uma forma de troque, não é dar o dízimo para enriquecer. Né? Essa teologia falsa da prosperidade é uma teologia egoísta, centrada sobre mim. Ora, o dízimo é justamente o contrário, é centrar-me sobre a glória de Deus e sobre a necessidade dos irmãos. Não tem nenhum interesse, não é para enriquecer, eu vou dar o dízimo para ganhar 100 vezes mais. Não, isso é uma concepção muito prostituída, muito egoísta, muito desviada da verdade. Dar o dízimo é um ato de amor a Deus, de oferenda à igreja, de oferenda aos pobres. Mas de fato o Senhor multiplica e o Senhor não nos deixa faltar nada. Salmo 49, 50, reuni junto a mim os meus fiéis que selaram minha aliança com sacrifício. O céu anuncia sua justiça, pois o próprio Deus vai julgar. Ouve, meu povo, que eu vou falar, Israel, vou testemunhar contra ti. Eu sou Deus e o teu Deus, não te acuso pelos teus sacrifícios, e teus holocaustos estão sempre à minha frente. Oferece a Deus um sacrifício de confissão e cumpre teus votos ao Altíssimo. Quem oferece uma confissão me glorifica, e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Cumpre os teus votos. Não é dar só o dízimo dos bens, mas é muito mais do que isso, dar a minha vida, cumprir as minhas promessas, cumprir os sacrifícios com a confissão do meu amor a Deus, com a confissão das minhas promessas a Deus. Cumpre os teus votos ao Altíssimo. Muitas vezes podemos nos tornar infiéis aos votos que fazemos uns aos outros, às promessas de amor que fazemos uns aos outros, porque finalmente fomos infiéis à promessa de Deus, à promessa que fizemos a Deus. E ao contrário, quando o nosso coração volta para renovarmos as promessas de amor a Deus, então somos capazes de ser fiéis aos irmãos também. Marcos 10, 28 a 31, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo para te seguirmos. E Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou terras por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras, com perseguição, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Essa palavra foi a primeira palavra que eu recebi quando cheguei na comunidade. Os irmãos oraram por mim e foi essa a palavra proclamada sobre a minha vida. E posso vos testemunhar que já tem quase 30 anos que faço a experiência disso. Deixar laços afetivos, laços materiais, deixar sonhos, deixar projetos, deixar a vontade própria, deixar, é a lógica do Evangelho, mas deixar porque Deus nos prepara uma terra prometida muito mais fecunda do que nós poderíamos imaginar. Ele vai nos dar 100 vezes mais, e aqui eu quero testemunhar a fidelidade dessa palavra. Ao longo de todos esses anos de vida consagrada, vejo o Senhor fazer isso na minha vida e na vida da comunidade Sementes do Verbo. O Senhor é fiel, Ele nos pede sacrifícios, Ele nos pede holocaustos, oferendas, sacrifícios de comunhão, mas também Ele é fiel nesse cêntuplo que Ele nos dá na igreja, na fecundidade do Evangelho, em pessoas, em almas. E São João Bosco tinha uma palavra muito bonita, ele diz assim: dai-me almas e ficai com o resto. O que eu quero é uma juventude santa. Uma alma que é livre de si, uma alma que é desapegada e que não dá apenas o dízimo, porque o dízimo é o início da escola. Claro que se você não entra no primeiro degrau, você não vai subir os outros. Mas o dízimo é a primeira etapa. Depois somos chamados a consagrar a nossa vida inteiramente. Casados, padres, irmãs, leigos, jovens, idosos, jovens, crianças, todos somos chamados a dar a nossa vida a Deus e deixar que Deus
se sirva dela para o cêntuplo que ele escolher. Não tenha medo de entregar toda a sua vida, toda a sua vontade, todos os seus talentos a Deus, porque foi Deus que lhe deu e é Deus que vai multiplicar tudo isso. Hoje temos a alegria de celebrar 3 santos, São Beda, São Gregório VII e Santa Madalena de Pazzi. 3 santos. O primeiro, São Gregório VII, Papa. Então, um santo cuja vida vocacional era uma vida monástica. Então, imagine, a pessoa tem um chamado para ser monge, viver uma vida de clausura, viver uma vida à parte num deserto, e dentro desse chamado o Senhor o chama a renunciar a isso para se tornar Papa. Ele usava, mesmo sendo Papa, o capuz beneditino e nasce em 1028, parecendo ter iniciado a sua vida monástica em Cluny, um mosteiro lindíssimo, e depois vai colaborar com o Papa Leão IX, que o nomeia abade de São Paulo, e Alexandre II, proclamado Papa pelo povo. Então, foi no dia 22 de abril de 1073, 8 dias depois, os cardeais vão confirmar a eleição e ele diz assim: eu aceitei com muita dor, gemido e pranto. Quer dizer que às vezes os pedidos de Deus são muito surpreendentes. Não são a nossa vontade, não são aquilo que nós sonhamos ou idealizamos. Ele tinha um chamado a ser monge. Então foi feito Papa com o nome de Gregório VII e realizou com muita coragem programas de reforma que ele mesmo planejara como colaborador com seus predecessores. Bonito também ver esse detalhe. Deus já o preparava para ser Papa, fazendo dele colaborador de outros papas. Quer dizer que às vezes você é braço direito, você está ali ajudando, mas é Deus que está te preparando para o ministério. E dentro desse ser colaborador, um dia você se tornará também responsável. E ele luta, sobretudo, contra a simonia e contra a intromissão do poder civil na nomeação dos bispos, dos abades e dos próprios pontífices. Restaura severamente a disciplina para o celibato. Então ele vai defender a pureza da igreja, a liberdade da igreja, a castidade da igreja, contra a simonia, isto é, interesses financeiros, ou contra nomeações influenciadas por outra coisa que não seja a vontade do Senhor. E vai então encontrar violentas oposições da parte do clero. No concílio de Mongúncia, os clérigos vão gritar: se ao Papa não bastam os homens para governar as igrejas locais, que ele dê um jeito de procurar os anjos. Então ele vive toda a sua vida como Papa num grande sofrimento, numa grande dor, mas vai ser canonizado após a sua morte. O seu corpo está na Catedral de Salermo, canonizado em 1606, e ele vai ser canonizado dizendo assim: é um homem humilde, servo da esposa de Cristo, a igreja, e que trabalhou para que a igreja permanecesse livre, casta e católica. Então, demos graças a Deus pela santidade dos papas, por tudo o que os papas sofreram ao longo dos séculos para tornar a igreja cada vez mais essa esposa linda, bela, amada. São Beda é um outro padre e agora doutor da igreja, cujo em língua saxônica, Beda é considerado esse pai da erudição inglesa. Ele é historiador e vai morrer com 63 anos na abadia de Jarrow, em Inglaterra, depois de ter ditado a última página de um dos seus livros e ter recitado o Glória ao Pai. Era às vésperas da Ascensão, no dia 25 de maio de 735. E ele dizia: vivi bastante e Deus dispôs bem da minha vida. Então, essa felicidade também de ter sido ordenado aos 22 anos de uma família modesta e de ter se tornado escritor de várias obras sobre filosofia, cronologia, aritmética, gramática, astronomia, música, medicina e teologia, tornando a teologia fácil e compreensível a todos. Então, é verdadeiramente um grande doutor da igreja, e ele vai contribuir muito para a evangelização. Terceira santa que hoje celebramos é Santa Maria Madalena de Pazzi. Nasce no dia 2 de abril
de 1566, então século XVI, na Itália, e vai ser batizada com o nome de Catarina. E essa santa tem graças extraordinárias do Espírito Santo, recebe o hábito e o nome de Maria Madalena no convento Santa Maria dos Anjos, que vai receber o seu nome e vai viver toda uma vida unida ao Senhor. Suportou todas as escuridões, a aridez espiritual, as enfermidades e muitas vezes vivia com uma vida de penitência, de oração, de contemplação. Tinha também visões proféticas muito fortes e ela vai entrar na glória de Deus aos 41 anos. A sua frase era: padecer, Senhor, e não morrer. Então, ela aceitava padecer, sofrer nessa terra para não ter essa morte espiritual e se encontrar face a face com o amado. Hoje, justamente na nossa leitura patrística, vamos então ter um texto de São Beda, o Venerável, com esse tema tão bonito, desejo ver a Cristo. Certamente é o grande desejo que habita cada um de nós e que habita os santos. Ao chegar a terça-feira antes da Ascensão, Beda começou a respirar mais dificilmente e começaram a inchar-lhe os pés. Mas durante todo aquele dia ainda ensinou e ditou as suas lições com boa disposição. A certa altura, entre outras coisas, ele disse: aprendei depressa, não sei por quanto tempo ainda viverei, e se dentro em breve o meu Criador não me levará para si. A nós parecia-nos saber que ele sabia bem quando morreria. Tanto assim que passou a noite acordado em ação de graças. Ao raiar da manhã, na quarta-feira, mandou que escrevêssemos com diligência a lição principiada. Assim fizemos até às 9 da manhã. A partir das 9 fizemos a procissão com as relíquias dos santos, como ele mandava o costume nesse dia. Um de nós, porém, ficou com ele e disse-lhe: mestre, ainda falta um capítulo do livro que estavas a ditar. Parece-te difícil continuar? E respondeu: não custa nada. Pega a pena, apara e desembaraça-te. E assim fez o discípulo. Às 3 da tarde disse-lhe: tenho no meu baú algumas coisas de estimação, pimenta, lenços e incenso. Vai chamar depressa os presbíteros do nosso mosteiro, que eu quero distribuir para eles pequenas recordações de que Deus me deu. Todos chegaram e falou-lhes, exortando a cada um, pedindo-lhe que celebrassem missas por ele e rezassem por sua alma, o que todos de boa vontade prometeram. Todos choravam abundantemente, sobretudo o que lhe ouviram manifestar a persuasão que não veriam a sua face durante muito tempo nesse mundo. Mas se reconfortaram quando ele lhes disse: é chegado o tempo, e se assim aprouver ao meu Criador, de voltar para aquele que me deu a vida, que me criou, que me formou do nada quando eu não existia. Vivi muito tempo e o misericordioso juiz teve especial cuidado da minha vida. Aproxima-se o tempo da minha partida, pois desejo morrer para estar com Cristo. A minha alma deseja ver a Cristo Rei na sua glória. E disse muito mais coisas edificantes, conservando a sua alegria de sempre até a noitinha. O jovem Wilbert, já mencionado, ainda se atreveu a observar: querido mestre, ainda falta escrever uma frase. Ao que ele respondeu: escreve depressa. Pois bem, disse o jovem, já está escrita. Dissestes bem, continuou Beda, tudo está consumado. Agora segura minha cabeça com as tuas mãos, porque me dá muita alegria sentar-me voltado para o lugar santo, onde costumava rezar. Assim também agora quero invocar o meu Pai. E colocando no chão da sua cela, cantou glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ao dizer o nome do Espírito Santo, exalou o seu último suspiro. Pelo grande fervor com que se consagrou aos louvores de Deus na terra, bem devemos crer que partiu para a felicidade e as alegrias do céu. Bonito vermos toda essa santidade. Esse tempo comum é o tempo da santidade. É o tempo de nos consagrarmos e corrermos, não perdermos tempo, depressa, porque logo, logo chegará a nossa hora também. Que Deus nos abençoe a todos nessa alegria de corrermos para o céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.